capítulo 24, versículo 14. Por que devemos persistir? É o pequeno pensamento que nós vamos meditar. Mateus 22, verso 14. É um versículo bem curto, mas de grande conteúdo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podem se assentar. O maior erro que nós cometemos, e eu quero trazer esta mensagem que seja de conforto para nós, e o porquê que nós devemos persistir. Porque somente aqueles que são perseverantes, como está lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, somente os escolhidos de Deus têm esta graça para perseverar. O maior erro que eu disse que nós cometemos é ficar dependendo dos demais em questão de se eles vão ou se eles não vão. Claro que nós devemos caminhar, como diz o profeta, com os braços estendidos, para ver se nós conseguimos abarcar, se nós conseguimos guinchar alguém que esteja do nosso lado, para que eles prossigam, para que eles caminhem, para que eles vá adiante. Mas se alguém não quer, não dependa dessa pessoa. Siga o seu caminho individualmente. E lembra-se, você tem uma meta, eu tenho uma meta, nós temos uma meta. E essa é chegar à glória. E nós vemos que muitos dos filhos de Deus, porque os escolhidos, irmãos, você não tem paz, você não tem descanso, enquanto você não entra na presença de Deus. E a partir do momento que você entra na presença de Deus, que você tem comunhão com aquela coluna de fogo, você consegue captar a visão para o tempo. Você já não anda mais às cegas, você não depende mais da opinião popular das pessoas, você não depende da suposição das pessoas, da lógica muitas vezes, porque você sabe que a maioria anda pela lógica, e a lógica às vezes funciona, mas às vezes não. Amém? Eu creio que você já muito ouvido essas lógicas. Onde tem fumaça tem fogo. O fruto nunca cai longe do pé. Filho de peixe é peixinho. Essas lógicas às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Então você tem que captar a visão de Deus e ver o que é que Deus está fazendo. Amém, meus queridos? Profeta aqui na mensagem perseverante, falando de Moisés, no parágrafo 41, 42 e 43, eu me esforço o máximo para não pregar na sexta-feira, mas sim procurar ensinar. Falando que Moisés havia fugido do Egito por causa da lógica. Ele olhou e viu o tamanho da extensão do reino dos egípcios. E isso tem sido, irmãos, a muralha que tem feito muita gente recuar. Como eu estou falando, olha pela lógica e diz, olha, fulano não conseguiu, Bertano não conseguiu. Olha, não sei quem disse isso. Não sei quem lutou por tanto tempo, mas ele chegou à conclusão. Irmãos, esqueça isto. Persista em nome de Jesus. Persevera. Porque se não tivesse condição de chegar lá, Deus não teria colocado a possibilidade. E como nós vimos outro dia aqui,
por mais difícil que esteja a situação, por mais perversa que seja essa geração, há uma noiva eleita e predestinada que vai chegar lá. E eis aí a questão. E eu desejo e creio pela fé ser um dos tais. Você também? Então Moisés olhou a dimensão, olhou a lógica e disse: é impossível eu libertar esses meus irmãos que estão sofrendo. É impossível fazer isto. Mas você sabe por quê, irmãos? Porque ele apenas estava olhando a opinião pública. Ele estava olhando o que todo mundo olhava. E aí onde nós erramos, você não tem que olhar onde todo mundo está olhando. Você não tem que falar o que todo mundo está falando. Mas você tem que entrar na presença de Deus e deixar que Deus fale com você. Aqui, ó. E te dê essa convicção. No dia seguinte, agora, um homem que estava com medo de tomar um exército para atacar o Egito. Moisés estudou, ele fracassou. Moisés estudou todas as possibilidades, como um soldado, como uma pessoa que foi treinada ali no Egito. E ele viu que não dava. Ele tentou fazer o serviço de um agente secreto, ele matou alguém escondido, enterrou na areia e pensou em prosseguir com aquilo ali. Hoje eu mato um, eu mato o outro, mato um. E de repente alguém viu e ameaçou a denunciá-lo. E a única coisa que lhe restava era fugir. Ele estava com medo de atacar Faraó, sim. Aqui está ele no dia seguinte, com 80 anos de idade. Agora ele estava com em torno de 40 anos. Quem sabe nem isso? E naquele tempo, um homem com 40 anos estava em seu pleno vigor. Tanto é que Isaac casou com 40 anos de idade. No dia seguinte, com 80 anos de idade, e barba até a sua cintura, a sua careca brilhando, uma vara torta na mão, a esposa sentada numa mula com a criança no colo, indo com os olhos erguidos e glorificando a Deus. Aonde vai, Moisés? Vou ao Egito para tomar posse. Qual a lógica, irmão? É por isso que nós temos que persistir. Deus ama fazer essas coisas. Se Deus te deu convicção de algo, não apenas um fanatismo, não ser aquelas pessoas empolgadas e vai se fanatizar através da sua empolgação. Não, porque eu vou fazer isso e no fim fracassa, não termina. Porque quando Deus é Deus, não tem como fracassar. A obra que Ele começa, Ele termina. Eu vou para o Egito para tomar posse. Agora, ele tentou como agente secreto, ele pensou em formar um exército, agora vai com 80 anos de idade, com uma mulher recém tido uma criança no colo, seria uma refém tão fácil. A invasão de um só homem. Por quê? Ele tinha estado na presença de Deus. Eis aí a diferença. Ele tinha visto que Deus podia fazer com uma vara. Ele não sabia o que ele podia fazer com um exército. Ele sabia o que ele poderia fazer com uma vara. Com o exército, Moisés não sabia como fazer, como um general, para tirar Israel do Egito, mas ele viu o que Deus fez com uma vara. E ele disse, Deus disse, pega esse seu cajado e vai para o Egito. Agora, meus queridos, quando ele chegou no Egito, há outro ponto aí, por que você deve persistir? Ele foi confrontado. Ele foi confrontado dentro daquilo que Deus disse para ele que seria um sinal.
E quando Deus coloca no seu coração para você fazer algo, para você servir a Ele, para você ser uma pessoa, você vai encontrar confronto. Pessoas poderão dizer, não, eu como mundano, eu tenho mais alegria do que você, eu tenho mais felicidade do que você, eu vivo melhor do que você, vai te confrontar. Olha a sua situação. Mas a vara de Moisés engoliu as outras duas varas. Apenas se aquiete e deixa Deus prosseguir. Não temos que fazer absolutamente nada, simplesmente se aquiete e deixa o tempo passar. Porque se é Deus, Ele é Deus para começar e é Deus para terminar. Aquele que em vós começou a boa obra, Filipenses 1,6, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas Ele não tomou um exército. Por isso que eu digo, você deve persistir com a sua convicção, não com a convicção do próximo, não com a convicção da esposa, não com a convicção do esposo, não com a convicção do parente, como aqui vocês, graças a Deus, tem várias famílias aqui, irmãos, cunhado, primos. Louvado seja Deus por isso, oxalá que a minha família também estivesse aqui. Mas você não deve prosseguir sobre a convicção do seu ente querido. Para você persistir e vencer, você tem que partir com a sua convicção. Se os demais querem, como um indivíduo. Porque Deus invadiu o Egito com um homem só. E diz o profeta, eu não sei o que ele pode fazer com uma denominação. Agora o profeta diz, Moisés não sabia como trabalhar com um exército, mas ele sabia como trabalhar com uma vara. O profeta diz, eu não sei trabalhar com uma denominação. Eu não sei o que ele pode fazer, eu não sei o que ele pode fazer com a denominação. Eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. Tudo que ele necessita é de uma pessoa. Aí você diz, irmão, porque os irmãos é desanimado, irmão, porque os irmãos... Não, meu querido, coloca no seu coração o que Deus te deu convicção. E diga, demônios, abram caminhos, saia da frente, porque eu tenho algo a fazer, e Deus tem me comissionado. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o que ele pode fazer com uma denominação, eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. Tudo o que ele necessita é de uma pessoa, que é você. Então, ela é perseverante, nada vai detê-la, quer dizer, a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então é isto. Como é que Deus está trabalhando conosco aqui? Em um certo sentido, Ele trabalha com o corpo local, dentro da soberania, dentro do acordo, em muitas das nossas questões. Mas o crescimento, a vida espiritual, Ele trata com indivíduos. Indivíduos. Ele está formando indivíduos aqui nesta noite, seja aqui ou em onde as pessoas estejam nos ouvindo. Ajude as pessoas, ore pelas pessoas, ame as outras pessoas, estenda a mão às outras pessoas. Não estou dizendo que você tem que se isolar e Deus por mim, cada um por si, não. Nós temos que ter unidade, sim. Mas quando se trata, meus irmãos, de convicção, quando se trata de obrigações, quando se trata de seguir, persistir, você tem que se individualizar. A estatura de um varão perfeito, parágrafo 100. Porém dizem a gente, pois eu não sei, não devemos fazer estas coisas hoje em dia. O que devemos fazer é o que devemos aprender e falar bem diante da congregação. Ou seja, aquela velha história, se um começa, todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Todo mundo começa a tirar xerox.
Você pode notar que as pessoas se preocupam muito com ibope, com opinião particular. Eu tenho que vigiar constantemente para seguir uma direção de Deus, para subir aqui e pregar o que Deus quer que eu pregue para vocês, não o que é que vocês querem ouvir. Amém, meus queridos? É isto. E da mesma forma você tem que seguir a Deus, obedecer a palavra, não para agradar o que as pessoas querem que você faça, mas fazer aquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser feito. O que devemos fazer, o que devemos aprender e falar bem diante da congregação? Devemos ir ao psiquiatra para que nos examine a mente, para saber se não é possível apresentar-nos, se nossa mentalidade é suficiente, etc, etc. Eu penso que assim podemos reter as maiores congregações e podemos edificar uma grande organização. Eis aí outro grande problema. Denominações rigorosas nos Estados Unidos, eles passavam seus pregadores por psiquiatra para ver se o QI daquela pessoa era bem avantajado, se ele era uma pessoa bastante esperta, para que ele pudesse ter uma oratória que pudesse agradar mutuamente as pessoas, para que pudesse segurar o máximo da congregação. Aquele chamado jogo de cintura. E o profeta diz: reter a maior congregação e podemos edificar uma grande organização. Não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui nesta manhã para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo Jesus. Por quê? Porque só Ele sabe, meus queridos, com o peneirado do tempo, né? Como tem algumas pessoas no nosso meio que já era antes de mim, mas a maioria de vocês vieram depois de mim, e a gente tem visto no peneirar do tempo, quantos chamados, mas quanto poucos escolhidos, que pode persistir. Então eu não posso estar preocupado em segurar esses que querem ir por causa da palavra. Eu tenho que estar preocupado se há vidas que sobraram, que estão crescendo e sendo edificados na palavra de Deus. Porque isso aí é o que vai mandar, meus irmãos. E eu posso dizer, não sendo sacrílego, mas como diz o profeta, Deus não me chamou para levantar uma grande igreja em Presidente Prudente, de 400, 500, 600, chegar a 1000 membros. Prudente tem uma igreja, o que nós vamos ganhar com isto? Ainda que toda a cidade, a vontade de Deus é que todos se salvem, a minha também. Mas qual é o objetivo de estarmos aqui? E para que Deus nos chamou? Para pregar a palavra do jeito que ela é, em tempo e fora de tempo, dentro da sua direção, para aí formar pessoas à imagem de Cristo e irmos embora quando Ele voltar. Ou se você partir para o túmulo, você partirá na esperança de que quando a voz de arcanjo soar, você irá ressuscitar dos mortos. E o que adianta você ficar aqui no meio de uma igreja numerosa, e o pastor com jogo de cintura, e você também com jogo de cintura, usando psicologia para não afetar esse, para agradar aquele? Irmãos, isso não funciona. Nós temos que perseverar pela palavra, persistir na palavra. Louvado é o nome de Jesus. Eu já participei de várias confraternizações. No início participava de uma confraternização que quase todos os encontros eu era orador dos encontros. Eu era bem quisto, um pregadorzinho eufórico. Mas louvado seja Deus, eu nunca me deixei me levar por essas coisas. Nós temos que nos posicionar. Se você quer chegar até o final,
da sua caminhada, você tem que trilhar esse caminho apertado. Não porque você é mais santo do que alguém, porque você é melhor do que ninguém, não porque os demais são pecadores e você é santo, não. É o seu posicionamento. Preto é preto, Paulo? Preto é preto. Branco é branco? Branco é branco. Mesmo com amor, com carinho, dizendo, mas posicione dentro da convicção que Deus te deu e persista. E não desista, porque se é Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar. Agora, se você toma o partido e se preocupa com a opinião das pessoas, com a carisma das pessoas, com o apoio das pessoas, já já você não terá nem as pessoas e muito menos Deus. Não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui nesta manhã para edificar uma organização. Não me esqueça, meus queridos, como já dissemos, espero não ser enfadonho, mas deixa isso ir batendo até entrar em você. Não troque a convicção, a revelação que Deus te deu, seja por um bom trabalho, seja pelos seus entes queridos, seja por amizade, seja por um futuro casamento, vocês que são jovens, ou vocês que já se casaram. Para poder manter um casamento, você tem que afrouxar a sua convicção e deixar de lutar por ela, porque mais cedo ou mais tarde, a sua hora vai chegar, a minha vai chegar, e como diz o profeta, que nós não venhamos ter problema com o barqueiro, com aquele que vai nos ajudar a atravessar o Jordão, o vale escuro da morte, da sombra da morte. Que nós não tenhamos problema ali quando ele chegar com o barco, mas que nós possamos atravessar do outro lado. Amém, meus queridos? Porque, como sempre falo, você é uma mãe muito querida e tem todos os filhos em torno de você, porque toda a vida você teve jogo de cintura para manter toda a família unida e tal. E como disse alguém, final de semana te leva um bolo, ou te leva um presente, ou te leva tudo, e você é paparicado e você diz, graças a Deus, que família maravilhosa. Irmãos, isso é uma benção. Mas chegará um dia que você vai ter que deixar tudo para trás e montar num barco para atravessar do outro lado. E aí? Então, vamos persistir na convicção que Deus nos deu. Se o que Deus te deu, essa convicção que está dentro do seu coração, é uma rocha inabalável, é um alicerce sólido, é uma revelação na palavra, e do que Deus te deu para seguir, que Deus te deu para caminhar, nunca deixe ninguém te desviar disso aí. Se ninguém mais quer, você persiste. Se ninguém mais quer fazer, persiste. Amém, meus queridos? Que coisa maravilhosa. Eu sei que eu falo muito sobre José, mas José foi um dos mais bonitos personagens da Bíblia Sagrada. Irmãos, que persistência. Você vê que ele estava dentro do seu lar como um filho querido, amado de seu pai. E enquanto ele estava lá recebendo túnica de várias cores, sendo amado pelo seu velho pai, Deus lhe mostrou as revelações. Ele deu convicção do seu futuro. Mostrou os seus irmãos todos inclinando para ele. Mostrou até o seu próprio pai inclinando para ele. E de repente a coisa bagunçou tudo. Porque ele teve 2 sonhos. Ele viu no malhador de trigo que o seu molho se colocava no centro e o molho dos seus irmãos, que é aquele feixe que se amarra, inclinava ao seu molho. Depois ele viu o próprio sol e a lua inclinando-se para ele. Seu pai
até questionou e disse: você quer dizer que até eu e sua mãe vamos ter que se inclinar para você? Mas de repente, meus irmãos, tudo veio de água abaixo. Para resumir a história, vocês conhecem, vocês são leitores da Bíblia. Olha onde aquele homem foi parar. Mas nunca desistiu. Sempre persistiu em seguir ao Deus dos seus pais. E veja onde ele foi colocado. E tudo que Deus, a convicção que Deus deu para ele, a revelação que Deus deu para ele passou, vamos dizer assim, pela moenda das provações do tempo. Mas que o que Deus falou prevaleceu, prevaleceu. E é por isso que você tem que persistir se Deus te deu convicção. Se Deus não te deu, meu irmão, tudo bem. Mas se Deus te deu convicção, como eu tenho a minha convicção, e eu creio que você também tem a sua convicção, de que isto é a verdade, e que Deus provará por sua palavra, Deus honrará a sua palavra, e que passará os céus e a terra, mas ela não há de passar. Homens levantarão e cairão, sistemas levantarão e cairão, tudo poderá levantar e cair, mas a palavra de Deus irá permanecer. E se você tem essa convicção, agarre-se a isso, firme-se a isso, e vá até o final, mesmo se arrastando. E diz o profeta: não estamos edificando uma organização, eu não estou aqui nesta manhã para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização, Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo Jesus, para que assim sejam como um relâmpago de poder por meio da sua palavra, levando ao indivíduo a este lugar, não edificando uma organização para uma denominação maior, mas edificando indivíduos para serem filhos e filhas de Deus. Essa é a ideia. Esta era a convicção do profeta, e é a minha convicção, e eu creio que seja a sua convicção. Só mais 2 minutinhos. Hebreus capítulo 7, 83. Então eles têm, não as pessoas agora, há em todas as igrejas pessoas santas. Eu não sei, parece que tem hora que muitas pessoas por aí não lêem as mesmas mensagens que a gente lê, ou lê e não entende. Não as pessoas agora, há em todas as igrejas pessoas santas, todas, salvas. Mas Deus não chama o seu povo através de uma organização. Ele os chama como indivíduos. Deus trata com indivíduos. Seja você um metodista, batista, presbiteriano e católico, ou seja o que você for, Deus te conhecia antes da fundação do mundo e te predestinou para a vida eterna, ou você foi predestinado para a perdição eterna. E é por isso que as pessoas, na maioria das vezes, saem e deixam os sistemas, porque se ele é predestinado para a vida eterna, então ele tem uma convicção dentro dele, e o dia que alguém cruzar com essa convicção dele e tentar tirar isso dele, vai ter problema com ele, porque ele deixará o sistema, mas não deixará a sua convicção, ele será persistente. Unidade 167. Eu estava falando sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, isto é certo, a revelação vem, esta é a verdade, mas o que um grupo de pessoas fez, ajuntaram isso aqui e fizeram uma denominação disto. Tanto é que tem gente que chega a dizer, mesmo da mensagem, que se não for batizado no nome de Jesus, nem para o céu vai.
Fizeram um sistema disso aí. Ajuntam isso aqui, fizeram uma denominação disso, fizeram uma torre de Babel, a mesma coisa, jogaram isso bem aquilo. Certamente Lutero fez a mesma coisa, Wesley fez a mesma coisa, John Smith fez a mesma coisa, Alexandre Campbell fez a mesma coisa, os pentecostais fizeram a mesma coisa. Deus trata com indivíduos, guardando a sua palavra. Deus simplesmente planejou trazer crentes a si mesmos, e é atrás desses crentes é que eu e você temos que orar, trabalhar e lutar. Vem aquela leva, são chamados, mas ali dentro desses chamados existem os escolhidos, e é por isso que você tem que persistir, não importa quantos, me desculpa a expressão, patifes vem no meio, quantos falsos vem no meio, quantos manufaturados vem no meio, quantas pessoas problemáticas, não desista, persista. Amém, meus queridos? Deus está trabalhando com o povo ali. Deus trata com o indivíduo guardando a sua palavra. Deus simplesmente planejou trazer crentes a si mesmo em uma verdadeira unidade. É receber o Espírito Santo. Então aqui está certo isto. Porque afinal de contas, só quem tem o Espírito Santo tem a verdadeira revelação. O terceiro êxodo, 194. Você vê que Deus tomou um pequeno e insignificante morador do deserto? Diz: como tudo isso pode estar errado? Deus trata com o indivíduo, não com grupos, com indivíduos. Deus lhe deu, ele está obtendo o seu. A única coisa que ele teve que ter foi um homem com o qual ele pudesse operar isso. E tudo que ele queria é um homem. Você acha que Deus está preocupado com o sistema? Deus quer uma pessoa que persista dentro da sua convicção e diz: eu creio que Deus é capaz. Louvado é o nome de Jesus. Nós viajando, irmãos, por esse mundo afora aí, muitas vezes nós passamos por cidades, que nem a viagem recente que nós fizemos para o Paraná, cidades e cidades boas, povoadas, que não tem uma viva alma que crê nessa fé que nós cremos. Não tem uma viva alma que possa ir lá pregar para aquelas pessoas, trabalhar com aquelas pessoas. Ninguém quer. Ninguém quer persistir por estas pessoas. Mas infelizmente, começa um trabalho e começa com 10, 15 pessoas, já tem alguém ali para persistir, para querer tirar pelo menos 4 ou 5 dali para puxar do lado. Infelizmente nós estamos vivendo nesse tempo. Mas vamos persistir pela coisa correta. Amém? Lembra-se, não importa se ali tem uma pessoa. Profeta, eu já estou encerrando, o profeta uma vez foi fazer um trabalho baseado em uma visão. E nessa visão ele viu que uma ovelhinha gemia. Uma ovelha gemia. Uma ovelha pequena gemia. E Deus disse para ele: vai lá desenroscar a minha ovelha. E ele foi para a cidade. Chegou lá, ele viu uma igreja fechada, e alguém viu ele observando a igreja, era o zelador. A igreja tinha se tornado municipal e tinha uma pessoa que zelava da igreja. E o Mombrano olhando a igreja, dando volta na calçada, e ele chegou e disse: o senhor desejaria utilizar a igreja? Ele disse: olha, se fosse possível. Ele disse: não, eu tenho as chaves, eu zelo aí, o senhor pode começar o trabalho. E o profeta começou o trabalho, só ele, a família do zelador e mais o irmão que foi com ele. Mas como ele tinha aquele dom maravilhoso, e Deus revelou a família do irmão, do zelador, curou as pessoas, e no dia seguinte ele já saiu e contou para outros. Aí a igrejinha, na segunda noite, já não coube as pessoas. Na terceira noite, o pátio da igreja ficou lotado de gente.
Na terceira noite, na rua tinha gente aglomerada, e ele tinha que falar no sistema de som para que as pessoas de fora ouvissem, e a ovelhinha ainda não tinha chegado. Deus mostrou uma ovelha naquela cidade. Todos aqueles eram chamados, estavam ali recebendo o pão multiplicado, e Deus na sua misericórdia curando eles, libertando-os. Muitos não tinham paz, dando paz, livrando-se de demônios que atormentavam, mas tinha uma ovelha ali que precisava ouvir a voz do bom pastor, e o profeta persistiu. Quando foi na terceira noite, aí chegou ela. Os pais trouxendo, nasceu aleijada, toda atrofiada, e os pais trazendo ela. Quando o profeta viu ela vindo, a visão veio novamente, e ele pôde ver a ovelhinha gemendo. E aí foi onde Deus declarou a cura dela. E o profeta terminou o trabalho porque a ovelhinha foi resgatada. Oh, meus queridos, quantas pessoas no dia de Jesus não ouviu o seu sermão, não comeu pão multiplicado, não foi aquela coiseira toda, e onde ele ia, aquela multidão descendo, aleijado pelos telhados, todo aquele reboliço. Aí você chega no dia de Pentecoste, de todos aqueles chamados, apenas 120, quase 120, porque não era nem bem 120, ficaram ali, persistiram, mas valeu a persistência, porque veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não era nem sequer uma igreja, uma casa. Amém, meus queridos? E eles foram cheios do Espírito Santo. Então persista, meu querido, dentro da sua convicção. Não importa quantos vão receber os benefícios e vão-se embora, cada um vai pegar a sua parte, mas você persista dentro da sua convicção, e Deus te honrará, Deus te abençoará, e você receberá de bônus, porque aqui você já é abençoado, você já é feliz, porque eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa, eu me sinto muito feliz, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu não tenho nem como eu agradecer a Deus, e de bônus, só vou ganhar uma eternidade. E coitadinho de você também. Então o que é os insultos que você leva por aí? O que é as afrontas que eu disse? Não é nada, irmão. Diga, rapaz, você não sabe quem eu sou, você não sabe nem de onde eu vim, nem para onde eu estou indo, mas em breve você vai saber. Vamos nos pôr de pé, igreja? Erga suas mãos. Deus Todo-Poderoso, deixa-me ser persistente, Senhor, perseverante, me deixa lutar dentro da minha convicção, unicamente me cubra com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Se ninguém mais quer, se ninguém mais quer lutar, se muitos querem acompanhar a tendência, a lógica, meu Deus, cada um faça o que tem que ser feito, mas nós ficaremos com os poucos desprezados do Senhor, com aqueles que querem a Tua palavra, com aqueles que querem pagar o preço, com aqueles, meu Deus, que quer ver em si formada a estatura de um homem perfeito, que é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, até chegar lá ao come, Pai. Estamos caminhando dentro disto. Permita que estas vidas sejam perseverantes e os abençoe. É a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.